Você já leu a Bíblia hoje? Que tal ler agora? Sim, vamos juntos! poucosminutos.com.br. Por que às vezes falamos o que não devíamos e criamos problemas? Bom, ser humano tem dessas coisas, né? Nós erramos. Tiago capítulo 3, versículo 2 diz assim: todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Até na boca dos cavalos colocamos um freio para que nos obedeçam e assim fazemos com que vão aonde queremos. Pense num navio. Grande como é, empurrado por ventos fortes, ele é guiado por um pequeno leme e vai aonde o piloto quer. É isto que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. A língua é um fogo. Ela é um mundo de maldade. Ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal por todo o nosso ser. Olha que sério e qual é o efeito que muitas vezes uma palavra maldita ou dita de maneira errada pode trazer sobre a vida das pessoas. Como o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal e ninguém pode a controlar. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas, que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso, pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, por acaso, pode uma figueira dar azeitonas ou um pé de uva dar figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. O que Tiago está falando aqui à igreja? Nós temos que ter coerência com aquilo que nós falamos e com aquilo que está no nosso coração. E por que muitas vezes, diante de uma situação em que o nosso emocional fica abalado, nós falamos o que não devíamos? Porque falamos sem pensar? Sim, em partes porque falamos sem pensar. Mas também porque aquilo que está dentro de nós também não está legal. A Bíblia fala, em Mateus, que a boca fala do que o coração está cheio. Vamos ver esse versículo? Mateus capítulo 12, versículo 34. Jesus está respondendo aqui aos fariseus que estavam tentando colocar ele numa cilada. Ele diz assim, ninhadas de cobras venenosas, como é que vocês podem dizer coisas boas se são maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Isso serve para nós também. Nós só podemos colocar para fora aquilo que já colocamos dentro de nós. Eu já vou explicar melhor. A pessoa boa tira o bem do seu depósito de coisas boas. E a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. Eu afirmo a vocês que no dia do juízo, cada pessoa vai prestar conta de toda palavra inútil que falou. Porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou culpado. Imagina o seguinte, você vai no supermercado e enche a sua sacolinha de doce de leite, chocolate, bolacha, só coisa gostosa, não é? E só coisa super calórica. E aí o que acontece? Você vem com essa sacola todo contente para casa, ok? E chegou em casa, o que você faz? Você quer tirar de dentro da sua sacola só coisa saudável. Frutas, coisas light, que emagreçam, que façam bem para a sua saúde. O que você acha? Vai dar certo? É claro que não. Você foi até o mercado e encheu a tua sacola de guloseimas, você vai ter em casa só guloseimas, não é assim? Não tem como querer encher a tua sacola de doce e chegar em casa e tirar fruta. Não tem como, correto? É assim que muitas vezes nós fazemos. Enchemos nossos corações de porcarias. Sim, através daquilo que vemos, através daquilo que ouvimos, através daquilo que assistimos na TV. E aí fica difícil, diante de uma situação em que mexe com o nosso emocional, tirar algo bom de dentro de nós.
É claro que às vezes a resposta vai ser grossa, vai ser errada, vai ser atravessada e com parâmetros errados em relação àquilo que a Bíblia ensina. Por quê? Porque é o que nós temos colocado dentro de nós, é aquilo que você tem enchido a sua sacolinha. Essa é que é a verdade. Do que você tem enchido o teu coração? É isso que você vai responder para as pessoas quando você estiver diante de uma situação de pressão. Então, é muito importante que você leia a Bíblia, que você louve a Deus, que você ore todos os dias, que você congregue em uma igreja séria, que você busque a Deus, porque isso encherá o teu coração de bênçãos e diante de uma situação, certamente da tua boca sairá coisas boas, porque a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio, não é verdade? Agora eu quero dar aqui algumas dicas de como fazer isso na prática. Primeiro, antes de responder alguma coisa que alguém te falou, se coloque no lugar dessa pessoa. Como ela vai receber a sua resposta? Será que vai ser de uma maneira boa ou ruim? Cuidado para não incentivar uma briga. Segundo, aquilo que ela te fez ou falou, qual será que era o objetivo dela? Tente entender o objetivo antes de responder. Com calma, pense, tenha calma. E muitas vezes não responda na hora. Às vezes responder na hora é criar atrito, principalmente se você ficou bravo com aquilo que ela te disse ou fez e se você perceber que essa outra pessoa também está brava. Entenda, você vai perceber que muitas vezes não responder na hora, esperar, deixar para conversar disso depois ou falar assim, realmente falar para a pessoa diretamente, olha, podemos conversar disso mais tarde? Você vai ver que com o tempo, algumas horas depois, você terá pensado melhor sobre o assunto e ela também. E às vezes a conversa vai ser tão clara e objetiva assim, vamos deixar aquilo para lá que acho que não vai resolver, né? Deixa assim, tá tudo certo, vida que segue. Você vai ver que muitas vezes, algumas horinhas depois que a gente ficou bravo, a raiva passa, o raciocínio volta e nós pensamos com mais clareza e não nos colocamos em confusão. E o último item que eu quero falar para você, e para mim um dos mais importantes, é que você entenda que nós precisamos mudar. Olha, se eu e você somos uma nova criatura, não podemos praticar mais as coisas antigas, as coisas velhas. Se você pegar Gálatas 5, lá não vai estar marcando como fruto do Espírito alguém que briga, fica bravo, estressado e raivoso. Muito pelo contrário. Um dos frutos do Espírito é a temperança, é o domínio, é o controle próprio, não é assim? O domínio próprio. Então, essa tem que ser a nossa natureza. Se você olhar para a tua vida e falar assim, mas meu pai era nervoso, minha mãe era nervoso, meu avô era nervoso, todo mundo era nervoso, eu também sou nervoso, você nunca irá mudar. Não importa quem são seus pais, importa que hoje você tem um novo nascimento, você nasceu do Espírito Santo de Deus e o teu pai é o próprio Deus. Então você precisa viver como o seu próprio Deus, vivendo da maneira como Cristo nos criou. E eu posso e você pode fazer isso, desde que nós enchamos o nosso coração da presença de Deus, desde que nós clamemos a Deus para sermos abençoados dessa maneira, tenha certeza que você alcançará essa bênção na sua vida. Mas você precisa verdadeiramente acreditar que você pode mudar, pode deixar de ser uma pessoa que fala sem pensar, uma pessoa explosiva, que vive criando problema. Tenha certeza que o Espírito Santo de Deus te dará todas as ferramentas para vencer essa situação, porque isso não é de Deus. Nós nascemos para ser pessoas abençoadas à imagem e semelhança de Deus. Que Deus te abençoe. Conhece alguém que tem dificuldades em ler a Bíblia? Compartilhe. Talvez podemos ajudar. poucosminutos.com.br